Valeu. Então, como a Arosh falou, eu sou o Cana, eu sou desenvolvedor aqui e vou dar uma ideia, um contexto geral. A Loft está com um pouco mais de um ano e a gente iniciou a nossa atuação nos Jardins, tipo, ali, Jardins. Ok, nosso time de expansão foi lá, conseguiu comprar algumas matrículas nos Jardins e comprar alguns apartamentos. Beleza, mas só os Jardins não servem para a gente. A gente precisa expandir. Então a gente foi lá e começou, tá bom, vamos para Vila Nova Conceição. Então a gente conseguiu expandir mais o nosso mapa, compramos mais apartamentos e com isso a gente foi recebendo muito mais dado, muito mais gente entrando no nosso site e até aí a gente está ok, mas a gente precisa expandir ainda mais, até que a gente chegue em São Paulo inteira, no Brasil inteiro e quem sabe em outros países. Só que um problema que vem disso é, toda vez que a gente abre um bairro novo, ou que a gente avisa que a gente vai abrir um bairro novo, acontece isso aqui. A gente avisa e, tipo, os corretores vão, igual louco, cadastrar o imóvel dele no nosso site. Por quê? Porque quem cadastra primeiro tem preferência na venda. Então, isso, tipo, gera um tráfego muito grande no nosso site nesses momentos que a gente abre os bairros novos. E até aí, ok. A cada 2 semanas, mais ou menos, a gente abre um bairro novo, a gente vai subindo algumas features. Nesse caso aqui, a gente subiu umas features meio grandes, tipo, a gente redesenhou o formulário para quem quer vender o apartamento para Loft, e a gente estava tudo ok. Não tinha problema nenhum. Até que, depois de algumas horas, a gente percebeu isso aqui. A gente deu muita sorte. Isso aqui é o gráfico da nossa fila do Rabbit. A gente tem o RabbitMQ para ficar processando algumas mensagens. E, como vocês podem ver, essa linha vermelha é o limite onde ela começa a avisar que tiver um alerta para falar, meu, alguma coisa deu errado. E a nossa fila, a gente parou para perceber quando ela estava ali já. O negócio estava feio e, tipo, a gente deu muita sorte aqui. A gente deu muita sorte porque se não tivesse esse alerta, a gente tinha, demorado o quê? Alguns dias para descobrir e já ia estar com milhares de mensagens. Ali está em torno de 600. Tá bom. A gente viu que tinha problema, resolvemos o problema, mas a gente não resolveu de fato o problema. Faltava alguma coisa para a gente ter resolvido isso, tipo, resolver a causa raiz do nosso problema. Tipo, o que aconteceu, o que foi que a gente fez que gerou essa fila gigantesca. Então, a gente percebeu que faltava observabilidade. A gente trocou uma ideia com o nosso PM e falou, tá bom, a gente vai começar a focar nisso e entender como a gente vai fazer para melhorar nossa parte do back-end para que a gente tenha mais noção do que a gente está fazendo, de como o nosso dado está sendo trafegado. Então, para falar um pouco sobre observabilidade, a gente tem 3 pilares principais da observabilidade, que é logs, métricas e tracing. Bom, logs são eventos imutáveis, eles são registros de eventos e tem timestamp, e ele basicamente representa uma mudança da sua aplicação. As métricas, elas são uma representação numérica, e aí você pode ter métrica tanto de mais voltada para o negócio, que faça mais sentido para o negócio, quanto métricas, por exemplo, de quanto tempo está demorando para a sua API responder, em média. E o tracing é uma série de eventos, tipo, se você pegar todo o data stream, desde quando a pessoa entra no site, começa a fazer a primeira requisição, até o final dela, você tem todo esse caminho. Essa é a ideia do tracing. Aqui na Loft a gente usa esses dois por enquanto. Nosso plano é óbvio que é melhorar isso. E o que a gente usa para suportar esses dois na nossa API em produção? A gente tem o Loki para a parte de logs e o Prometheus para fazer a parte de métricas. E aí o foco aqui é sobre o Prometheus. Eu vou passar sobre o que a gente fez e o que a gente ganhou
depois que a gente teve que a gente fez a instrumentação do nosso código e a integração dela com o Prometheus. Bom, o Prometheus, o nome vem da mitologia grega. Ele era um titã que roubou o fogo de Zeus e deu para a humanidade. Então, basicamente, ele trouxe luz e conhecimento para a humanidade. E essa é a ideia do projeto. Ela é dar visibilidade para o seu código e você saber o que está acontecendo ali. Esse é o símbolo do Prometheus. Ela é uma toolkit de monitoramento e alertas. Ela foi criada em 2012 pelo SoundCloud. E atualmente ele não é mantido por nenhuma empresa específica, tipo, é só a comunidade que mantém ele e vem desenvolvendo. Eles mesmos falam onde usar, mais ou menos. A ideia é que você consiga... Onde você consegue usar? São em registros de séries temporais puramente numéricas. Então, por exemplo, você tem vários requests e você quer saber os requests que estão dando 500. Então, você consegue ter uma noção de como isso varia com o tempo. E onde não usar. Então, se você realmente precisa de 100% de acurácia, não usa o Prometheus. Procura alguma outra coisa que vai te dar uma acurácia de 100%, porque ele costuma trazer um certo sampling. A arquitetura dele ele possui 3 partes. Então, tem o Prometheus Server, que ele é totalmente standalone, ele que faz vai até o seu sistema. Eu vou explicar mais para frente, mas ele é quem vai até o seu sistema buscar as métricas. Tem o Alert Manager e o Prometheus UI. É muito comum você ver ele sendo usado em conjunto com o Grafana, mas ele não precisa do Grafana para isso. Então, você poderia só usar o Prometheus. E, como eu falei, ele tem 2 formas de buscar suas métricas. Ele pode usar o Push Gateway, que é basicamente um middleware entre você tem um serviço que ele ele é short-lived, então ele tem um tempo de vida bem curto, e aí você cria esse middleware, que vai servir como o gateway do Prometheus. Então o Prometheus vai lá, bate nesse middleware, e esse middleware vai pegar e armazenar as respostas desse seu serviço de curta duração. A outra forma, que é a forma que a gente tem usado aqui, é o scraping, que é na sua API você disponibiliza um endpoint, e aí o Prometheus fica batendo nessa API, buscando as métricas que você definiu. Esse aqui é o código, assim, é uma ideia geral. Aqui é a controller, então você só define um endpoint, que é onde ele vai buscar as métricas. É bem simples, a gente está usando um cliente específico para Node, que é o Prom Client, e depois você define só uma função onde você vai fazer incrementar nesse caso aqui são contadores, mas existem diversos outros tipos de métricas que você pode armazenar com o Prometheus. Aqui é uma ideia de como você visualiza isso no Grafana. Então, depois que a gente implementou aquilo lá, a gente passa a ter essa noção de visualização. E aqui surge o primeiro problema que a gente descobriu depois de implementar, que é a alta cardinalidade. A ideia é que você não crie diversas labels para dentro de uma métrica específica. Às vezes, quando você tem diversas labels para uma métrica, você poderia ter várias métricas e uma label só. Porque cada métrica com um par métrica label, você gera um time series diferente e isso aumenta muito o carregamento dele, aumenta muito o processamento dele. Esse aqui é o nosso estado atual. Tipo, eu tirei esse screenshot hoje. Ali a gente tem... Aqui a gente tem, tipo, como os nossos leads estão entrando, tipo, os status e tal. Aqui a gente também tem como que está o status de cada uma das nossas filas no Rabbit. E aqui embaixo a gente tem como que está a qualificação dos leads nos últimos 5 minutos. Tudo isso com o auxílio do Prometheus. E aí, tipo, como resultado, o que a gente ganhou? A gente ganhou um peace of mind muito bom. Tipo, do nosso lado, como desenvolvedor, a gente já consegue ver muito rápido se teve algum problema, tipo, a gente subiu alguma coisa que não foi pega com o teste, e se isso subiu, e a gente já consegue ter noção de problema bem rápido. E outra coisa é, a gente passou a entender mais como as pessoas usam o nosso site. Um exemplo que eu tinha falado na hora que a gente abre o bairro, os corretores normalmente eles são avisados que, por exemplo, vai abrir
às 14. Mas antes das 14 já tem um monte de gente tentando inserir aqueles bairros. E aí a gente consegue perceber a mudança e como essas pessoas estão usando e estão tentando inserir os dados no nosso site. Era isso que eu queria apresentar. Como o Arosh falou, temos vagas. Se alguém quiser tirar o screen, tirar a fotinha aí do QR Code. Eu acho que era isso aí. Valeu.